A leitura que eu tenho hoje de Bolsonaro é que ele não lidera nada, fica só fazendo esses arrobos de fala, né? E com alguns extremistas, um foco de extremista que ele tem que se passar. Ele tem lá aqueles lá que acham que a Terra não é redonda, a Terra é plana, é feita uma pizza, que tem umas bordas de queijo, alguma coisa desse tipo, e que ele não lidera nada e só faz uma ameaça. E a ameaça sem caneta, porque ele dizia muito, eu tenho uma caneta. Ele dizia muito, esses bordão, eu tenho uma caneta, eu tenho uma caneta. Só que agora ele ameaça, não lidera nada e nem tem caneta. E o que ele fez na última semana, veja só, o Tarcísio, nem do PL mas é aliado dele, ele entende isso e o respeita demais. Né? E foi lá para explicar por que estava apoiando a reforma. E ele simplesmente colocou o Tarcísio como se estivesse falando um bocado de moleque, os cabas dando vaia nele, nem respeitando a palavra do governador. Foi horrível o que ele fez. Então, Bolsonaro, a cada dia que se passa, mostra o que ele é. Um cara que se pequena, negócio de baixo nível, de molecagem, faz molecagem 24 horas. Ele não trata sobre os problemas do Brasil. E outra coisa, vamos deixar bem claro, né? Michele Bolsonaro ser candidato a presidente é outra ilusão maior do mundo. Porque os próprios líderes não querem, que sabe que isso não acontece. Michele Bolsonaro era evangélica, deixou de ir às igrejas desde que perdeu a eleição. Acho que desistiu de Deus. Né? Bolsonaro toda semana estava na igreja evangélica, também abandonou, não vai mais. São tudo pessoas desonradas. Hoje, do jeito que vai o caminho, quem pode, de fato, se colocar como liderança da direita, se chama o governador de São Paulo. E que tem feito, diga-se de passagem, um bom governo. Né? E que tem a capacidade de dialogar com os diferentes. Escuta o que eu estou dizendo. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, tem a capacidade, né, honrada de poder dialogar com os diferentes. Independente dos pontos dele, que para muitas vezes são coisas horríveis, o que ele fala, mas ele tem a capacidade de dialogar. Então, necessariamente, ele não precisa ser amigo de ninguém, nem dar beijo na boca e tudo mais com o pessoal do governo de Lula, não. Mas, necessariamente, ele chega, senta, conversa, diz o ponto de vista dele e tenta mediar uma melhor solução. Por quê? Porque ele é governador de São Paulo. Ele sabe da responsabilidade que ele tem, né, da maior economia do Estado, que é São Paulo e que representa o país. São Paulo é a maior economia do Brasil. Representa tudo. Questão econômica, questão de comércio, né? Desenvolvimento, tudo que você precisar passa em São Paulo. Tudo que você quiser passa por São Paulo. E essa é a grande verdade. E ele tem essa compreensão de responsabilidade. Então, hoje, quem pode se habilitar para ser uma grande liderança de referência e respeitada não é mais Bolsonaro. E só o Bolsonaro que não entende, né, que o cavalo passou selado. O cavalo passou selado. E as atitudes dele, eu não estou dizendo que ele não tem mais voto, porque ele está eliminado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as atitudes de Bolsonaro só vão se somar e corroborar a ele perder a liderança dos caciques políticos para apoiar ele para alguma coisa. Porque, veja só, inelegível ele já está. Tem 16 processos que estão caminhando. Já viram agora o processo no TCU, tem outro no Supremo. Já é fato concreto que as lideranças da direita entendem que Bolsonaro pode ser, sim, um grande cabo eleitoral, mas não é. Não terá mais, né? Não terá, como falar do mesmo assim, não terá CPF para ser candidato. Não terá CPF para ser candidato. E então, as apostas vão começar, sim, em Tarcísio de Freitas. E olha só, e os republicanos, que é liderado pelo Edir Macedo, da Igreja Universal, votou em peso na reforma tributária. Simplesmente por causa da fala, né, de Tarcísio de Freitas. E Tarcísio de Freitas fez isso de graça? Não. O grupo de empresários da Fiesp de São Paulo chegou e sentou. A gente precisa que essa reforma tributária seja votada. E o pessoal colocou lá e mostrou a ele por A mais B. Então, ele, como sendo governador, entende que o Estado dele, né, precisa disso também. E foi dizer, olha, se for, agora é melhor fazer melhorias, porque disso aí eu posso perder. E ele foi lá, né, se colocou aí em Brasília, né, se sentou com o ministro da Fazenda e colocou as posições dele e foi feito, sim, arranjos para que também não prejudicasse, porque todo Estado tem seus interesses. Então, um governador que foi contra a reforma tributária foi o Ronaldo Caiado, né, que ninguém sabe até por quê, só porque ele dizia que ele estava na mesma lança também lá dos extremistas. E eu até admiro o Ronaldo Caiado, né, porque ele disse que o Estado do Goiás não foi ouvido. Foi ouvido o Estado do Goiás, ele vive do agro. O agro não paga nada, é zero a vida toda. O agronegócio,
Quem produz no negócio não tem alíquota de imposto nenhum. Porque o processo de matéria-prima no Brasil, pelo regulamento fiscal, a taxa já é zero. Né? Podia ser que estava discutindo lá algumas coisas diferenciadas. Mas que esse grande momento das discussões dos destaques, como eu estou falando, destaques, estão se discutindo no Senado. E aqui que for alterado, volta para a Câmara e a Câmara volta. Texto básico aprovado, perfeito. E aí, pela Bolsonaro, mas não é pelo sentimento. Está muito claro hoje, né, que tem sim uma liderança. E a liderança está sendo diferente. Portanto, o Bolsonaro tem que saber o seguinte, que tem que saber separar as coisas. Tem que saber separar as coisas, né? E outra coisa, e veja só, ele é do republicano, nem do PL ele era. Ele foi lá por questão de consideração ao próprio Bolsonaro, que ele tem muito respeito a Bolsonaro, de passagem. Agora, ele nunca foi muito serviçal, não. Os entendimentos dele são os entendimentos dele, né? Você vê mesmo, naqueles atos lá do golpe, lá do dia 8 de janeiro, ele foi a Brasília. No primeiro momento, ele ficou assim, titubeando, será que vai dar certo? Porque esses caras ficam sabendo que vai dar certo ou errado. Mas foi a Brasília lá, né, para defender a democracia como presidente da República, porque o que interessava ali é defender a democracia. Então, as atitudes, né, por exemplo mesmo, ele autorizou no estado dele o óleo de cannabis, porque tem muita gente precisando lá para a questão daquelas terapias de mal de Alzheimer, onde fica um bocado de extremista dizendo que vai liberar a maconha para todo mundo fumar maconha e acabar o mundo. Uma coisa medicinal que pessoas precisam. Aqui na Paraíba, desenvolve pela Universidade Federal de Paraíba. E os caras não querem ter entendimento de nada. Né? Quer falar só sobre pauta de costume. E outra coisa, coisas mentirosas que eles lançam. Então, o povo não aguenta mais isso. O povo quer saber o seguinte, quem é evangélico, quem é católico, quem é de Umbanda, quem é espírita, quem é Xexumuê, quem que gosta das pedras, cada um nas suas religiões, e cada um quer ser respeitado, não é verdade? Quer ser respeitado, né? Quem é budista, e aí as várias matrizes religiosas que existem, porque nossa nação é laica, e cada um deve ser respeitado. Eu sou evangélico protestante, não estou aqui para estar todo mundo escolhendo as religiões dos outros, não. Eu sei e tenho convicção do que acredito. A pessoa que é católica sabe o que tem convicção do que acredita, né? E a gente quer saber, sabe do que é no nosso dia a dia, e aí eu gosto de repetir isso, Tássia, é que o trabalhador possa alimentar a sua família, possa dar a ela uma educação, possa, quando precisar de um posto de saúde, ter lá um bom atendimento, né? Possa ir na sua rua, ter segurança para ir e vir no procedimento, né? No ato de ir e vir para a sua casa, sem ter medo de ser assaltado. É isso que as pessoas querem. Querem, quando procurar um emprego, ter oportunidade para os pobres, oportunidade que aqueles mais precisam, uma boa escola, uma boa educação. É isso que a gente quer. O que eu quero é isso. E a vida particular das pessoas. E sua falta de costumes, cada um tome conta dela. Cada um tome conta dela. Isso mesmo, eu concordo com você nisso daí. Eu fico torcendo, viu, Jadiel? Que Lula faça um bom governo, e se o Tarcísio aí ganhar também. Está muito novo, está muito verde, né? Para a gente saber o andar da carruagem, né? Mas que aí ele faça um bom governo e que ele seja um espelho, um governador espelho para os demais estados brasileiros, né? Que ele possa fazer um bom trabalho e que os outros governadores também possam se espelhar nisso, né? A atitude dele foi uma atitude grande, uma atitude republicana, mesmo sabendo que ele é de direita, mas eu entendo que a gente está fazendo aqui uma análise geral do âmbito político, eu entendo que ele pode ser, sim, o grande protagonista da direita. E se Bolsonaro começar feito menino, que que a mãe não pode dar, ou ele não pode chupar bombom, alguma coisa, fica lá berrando, fazendo escândalo, ele vai ficar desse jeito e vai ficar feito um menino mal criado, e estão dizendo, que menino mais mal criado? O pirulito, né? Menino, você não pode chupar bombom, não pode comer doce agora, vai almoçar, quer se matar, coisa e tal. Tem criança que é assim, né? Aí o pai pega de lá, vai ficar de castigo, não tem mais TV, não vai ficar mais no celular. Antigamente era um carrinho, agora tem um celular. É verdade. Então, isso é uma atitude, meu Deus do céu. Eu digo, poxa vida. Mas aquela coisa, tinha uma novela chamada Dona Beija. Eu gostava muito de ver Dona Beija. Se você colocar, passar na TV Manchete. Né? Eu era menina, assim, não podia muito ver, mas quando dava escapulida, mãe dizia, tá vendo que novela é essa? Essa novela tem muita safadeza. E porque Dona Beija, de vez em quando saía nua, dentro de uma banheira de leite de cabra, eu achava aquilo maravilhoso. Era mais tempo, essa mulher mais bonita do mundo. E uma vez, Dona Beija teve um problema lá,
né? Porque o pessoal, todo mundo com ciúme dela, porque ela é muito bonita, e ela passou um evento, aí ela deixou esse ditado, e eu me lembro até hoje. As pessoas só dão o que tem. Bolsonaro só dá o que tem, porque ele tem isso. Então não tem, você não pode buscar outra coisa, né? Agora, ele passou, o cavalo passou selado para ele. Era um grande momento para ele se mostrar altivo, entendeu, Tássia Fernandes e amigos que nos escutam e que nos ouvem pela nossa rádio Capaz de Mirim FM. Ele sim passou, disse, olha, essa reforma tributária também passou pelo meu governo, porque nós também elaboramos e modernizamos ela, e atualizamos algumas anomalias que existiam, algumas irregularidades. E, de fato, o Paulo Guedes fez isso. Tanto é que o ano passado, no início do ano passado, o Paulo Guedes queria conversar com o Congresso para colocar na pauta a reforma tributária, porque o Paulo Guedes achava que era positivo para o campo político. O Bolsonaro não disse, não, eu vou ganhar as eleições, palavras de Bolsonaro, eu vou ganhar as eleições, quando eu ganho as eleições, você coloca a reforma tributária, só que ele não ganhou as eleições. Aí agora a reforma tributária não pode, só porque não tem ganho as eleições.